Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo SA. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação para os eclipses de outubro de 2023. E como eu falei no meu vídeo da lua cheia, as energias do eclipse já estão sendo ativadas. Então nós temos aí um momento de uma mudança energética importante, onde os acontecimentos eles são catalisados e algumas mudanças rápidas podem acontecer nas nossas vidas. Então é um pouco disso que eu queria conversar com vocês, trazer um pouquinho do que são os eclipses, como que isso pode afetar tanto na nossa vida coletiva quanto individual. E eu também já quero convidar você para algumas lives que eu vou fazer no meu Instagram com alguns convidados, falando um pouquinho mais sobre essas energias. Então, se você não me segue, é Universo SA. E também já quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o teu joinha e comenta para ajudar aí na divulgação desse vídeo. Desde os primórdios da humanidade, os eclipses eles sempre foram uma coisa que deixava os humanos com medo. Porque principalmente os eclipses solares, imagina só, você tá lá vivendo e daí do nada, durante o dia, começa a ficar tudo escuro. Então sempre foi um momento em que nós ficávamos mais inseguros, em que toda a natureza, os animais, eles mudavam o comportamento, até porque essa mudança de luminosidade, ela afeta diretamente no nosso ciclo circadiano. Então não é só do ponto de vista psicológico, mas também físico e emocional que nós sentimos o impacto dos eclipses. Já os eclipses lunares eram um pouquinho menos disruptivos, mas ainda assim a gente sentia uma mudança energética. Então, os antigos, ali nos primórdios da humanidade, eles já achavam o eclipse um mau agouro. E depois, na astrologia tradicional, elas sempre traziam alguma mudança, alguma transformação. E isso acontece tanto para a coletividade, mas também para os indivíduos. E os eclipses eles sempre foram uma questão um pouco mal compreendida na astrologia, porque eles podem desde trazer mudanças muito poderosas na vida da pessoa, até passar praticamente batido. Então a gente sempre faz uma análise mais aprofundada, tentando entender quais são as questões principais desses eclipses. E lembrando que os eclipses eles sempre acontecem num eixo. E agora a gente está lidando com o eixo Áries-Libra. Então é um momento de trabalhar mesmo mais equilíbrio na nossa vida, de trazer para nós novamente o nosso poder, de estar reequilibrando nossos relacionamentos. Então é um momento bem poderoso. E os eclipses eles também têm padrões, que a gente chama de ciclos saros. Esses ciclos, eles também acontecem periodicamente, então a gente tem há mais ou menos 18 anos, um ciclo se repete, e nós estamos entrando num ciclo que aconteceu em 2005. Então já olha ali onde você estava em 2005, o que estava acontecendo na tua vida, quais que eram os temas predominantes, porque agora a gente tem uma série de eclipses, agora em outubro, que está trazendo essas mesmas temáticas. Então, como a gente está nesse momento energético mais carregado, é bastante comum que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais nervosas, irritadiças, com alguma dificuldade para dormir ou com o apetite modificado de alguma forma. Então, vai se observando e é um momento para você estar reforçando os hábitos de autocuidado. Então, reforça tudo que você sabe que te faz bem, reforça a tua terapia, reforça a tua prática física, olha para a alimentação, porque é um mês mais intenso, é um mês de mudanças externas, então a gente pode esperar sim acontecimentos um pouco mais intensos, mudanças, inclusive mudanças financeiras, mudanças políticas.
Então é um período de bastante mudanças e a gente sente esse impacto na nossa vida. Por isso eu reforço, se você está passando por alguma questão, essa questão ela pode se acentuar, então não espera para você buscar ajuda, não espera para você olhar para isso, porque a tendência do mês de outubro é as questões elas irem escalando. E isso é bem interessante porque os eclipses eles têm famílias, que a gente chama de ciclos saros. E essa família de eclipse é uma família especialmente intensa porque ela fala sobre as energias de Plutão, de trazer coisas do inconsciente para a nossa consciência, para a gente poder estar olhando, curando e saindo do piloto automático. Mas é um processo muitas vezes que vem acompanhado de desafios, que vem acompanhado de olhar para coisas que a gente evitaria normalmente. Os eclipses, eles acontecem em ciclos que se repetem a cada 18 anos. Então, esses eclipses de outubro, eles vão falar diretamente sobre os eclipses que aconteceram em 2005. Então, olha onde você estava em 2005, quais que eram os temas e personagens principais da tua vida, quais que foram as mudanças que você passou nesse período, porque a gente tem uma energia parecida se repetindo agora em outubro de 2023. E o ciclo Saru, como eu falei, desse eclipse, é um ciclo super intenso que trabalha mudanças rápidas, que traz para a consciência alguns padrões que a gente vem repetindo muitas vezes sem perceber e coloca isso na nossa frente. Então, a gente vai receber aquilo que a gente precisa do universo para tomar consciência desses padrões, mas eu já adianto que o eclipse, principalmente do dia 14, ele vai apertar alguns botõezinhos e trazer à tona coisas que normalmente a gente evita estar olhando, evita estar lidando, mas que agora elas vêm porque disso depende os nossos próximos passos, disso depende a nossa evolução e também a nossa missão aqui nesse mundo. É um período, sim, crítico, né, por assim dizer, porque todos nós estamos sendo redirecionados e isso ele tem uma duração grande. Então, alguns astrólogos vão dizer que o eclipse ele vai durar até o próximo eclipse, ou seja, ele tem uma duração de 6 meses, mas eu acho que essa duração ela é ainda maior se a gente levar em consideração que as mudanças que ele traz podem transformar a nossa vida num horizonte muito maior. Então, é entender como que essas energias estão se apresentando para você, de que forma os acontecimentos eles estão se delineando, se delimitando, e por isso é bem legal você conhecer o teu mapa astrológico, entender em que casas esse eixo do eclipse está ativando, porque normalmente nessas casas que estão as questões que a gente tem que olhar, resolver e tá fazendo essas mudanças. Se você ama astrologia e quer conhecer um pouquinho mais sobre os eclipses, eu indico um livro da Bernadette Brady, que é uma astróloga australiana maravilhosa, e o livro ele chama The Eagle and the Lark, que é a águia e o roxinol. Eu não sei se tem tradução para o português, mas é um livro bem interessante porque ele trata um pouquinho das técnicas preditivas e principalmente sobre os eclipses e seus ciclos. E olha o que ela fala sobre esse eclipse. Essa família de eclipses, ela começou no dia 22 de junho de 1248 e ela vai terminar no dia 26 de julho de 2492. Então esses ciclos, eles normalmente começam no Polo Sul ou do Polo Norte e vão se seguindo durante todos esses anos até finalizar no polo oposto. E normalmente uma família de eclipses tem entre 70 e 72 eclipses. Então a gente está num momento bem poderoso dessa família, porque ela tem um eclipse total, e esse eclipse total, inclusive, vai ser visível do Brasil. Então, com certeza, a gente vai sentir essa energia de uma maneira bem poderosa. E olha só que interessante que ela fala, que a assinatura dessa família, desse ciclo, é Marte quadratura Plutão. E Marte quadratura Plutão é uma energia muito poderosa porque ela vai falar sobre a nossa alma, Plutão, na astrologia evolutiva ela fala sobre isso, e Marte, que é como que essa energia vai ser canalizada na nossa vida, sobre o nosso guerreiro interior. Então, nós temos que
avaliar a forma com que a gente está se posicionando, a forma com que a gente está pegando esse conteúdo emocional e psíquico poderoso e trazendo para o mundo. E isso acontece através de desafios que geram um movimento, geram evolução e geram crescimento. E por se tratar de duas energias muito poderosas, isso acontece de uma maneira muito rápida. Então você pode sim esperar acontecimentos rápidos, mudanças rápidas, transformações rápidas. E é muito difícil saber exatamente o que um eclipse pode trazer na nossa vida. Por isso que é bem legal fazer essa análise do teu mapa para entender melhor quais são os temas, quais são os lugares, quais são os planetas envolvidos. Então, se você tem conhecimento de astrologia, observa isso para ter uma ideia maior e mais consciência de como essa energia pode acontecer na tua vida. Mas se você ainda não tem, ainda não conhece teu mapa, eu super deixo o convite para fazer o mapa comigo. Esse mês de outubro eu tô dando uma atenção super especial no eclipse, então se você vir fazer teu mapa astrológico, você vai ganhar uma análise detalhada dos eclipses de outubro. E outra coisa que ela fala sobre essa série de eclipses é que transformações rápidas, movimentos rápidos, eles vão ser catalisados. Então a gente pode esperar essas mudanças bem grandes para o mês de outubro. Então vamos olhar um pouquinho o mapa do eclipse e entender qual que é a energia que está sendo disponibilizada para a gente trabalhar. Vamos começar com o eclipse solar, que é o eclipse mais importante porque ele sempre precisa existir. Então, uma série de eclipses, ele precisa necessariamente de um eclipse solar e não necessariamente de um eclipse lunar. Mas isso eu não vou aprofundar muito, mas a gente sabe que é ele que vai abrir essa temporada de eclipse. Isso vai acontecer no dia 14 de outubro, às 14 horas e 55 no horário de Brasília. Se você está num lugar diferente, esse horário ele pode ser modificado e também pode ser que você não tenha a oportunidade de ver o eclipse. Mas tudo que eu vou falar também vale para você que está em qualquer lugar no mundo. O eclipse ele vai acontecer aos 21 graus de Libra, que é quando Sol e Lua se encontram. Então, um eclipse solar é sempre uma lua nova. E esse ano, a lua nova de Libra vai ser um eclipse solar. E ela tem uma assinatura bem interessante, porque ela também faz oposição ao Plutão. Então, não é uma oposição exata, mas é uma oposição que já traz alguns conteúdos do inconsciente, a gente já sente algumas pressões maiores, a gente já sente aquelas coisas que a gente estava colocando embaixo do tapete ou deixando para depois, ou até não querendo olhar, agora elas vêm à superfície para justamente a gente poder estar resolvendo e liberando e transformando essa energia. E uma coisa bem interessante desse eclipse é que a gente tem o Quirón opondo o Sol e a Lua e também uma oposição praticamente exata ao Mercúrio. Então é um momento para olhar para as nossas feridas, olhar para aquilo que muitas vezes a gente está fugindo, mas é olhando para isso que a gente tem a oportunidade de realinhar o nosso caminho. Porque tudo que a gente foge também é algo que nos limita, é algo que nos aprisiona. E podendo estar se libertando disso, a gente pode estar, de novo, se realinhando com o nosso caminho de alma. E o Plutão, ele fala isso, sobre a nossa alma, sobre algo que é maior que a nossa experiência só nessa vida. É algo que a gente já trouxe conosco e também é uma direção maior que a gente está indo nos próximos capítulos. Então, é uma abertura importante, mas que exige esse olhar para essas feridas e essa viagem para o nosso mundo interior, uma viagem para o submundo. E como o eclipse ele acontece no nó do sul, ele fala muito sobre o passado. Então, existe sim uma necessidade de revisitar o passado para estar transformando o nosso futuro. Tá olhando para essas coisas, tá olhando para nossa história, para os nossos padrões, para os nossos relacionamentos, para daí tirar lições valiosas que vão colocar a gente num novo caminho muito mais alinhado com quem nós somos no presente e com o nosso propósito. Não deixe de fazer esse trabalho, não deixe de olhar, porque senão o universo
Ele, sabendo da tua necessidade, ele vai trazer essas questões, e daí talvez você se sinta muito ansioso, ou deprimido, ou enfim, aquilo pode se potencializar de uma forma que não teria necessidade se você aceitasse esse trabalho com essas energias. E isso pode acontecer através de pessoas do passado voltando, situações do passado se repetindo, ou mesmo isso vindo na tua mente, vindo através de sonhos, pessoas próximas estão passando, enfim, não importa. O que importa é você olhar para isso e poder fazer essa transformação, liberar essa energia para que agora ela flua de uma maneira que realmente vai te favorecer no futuro, que você pare de estar repetindo esses mesmos padrões. E aqui também existe uma energia muito forte de empoderamento, sobre você descobrir dentro de você uma força muito maior do que você imaginava. Porque a gente tem a deusa guerreira Palas, Palas Atena, junto com Mercúrio. Então o asteroide Palas, ele fala tanto sobre justiça, mas também a nossa luta pelo equilíbrio, pela justiça, pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que é bom. E a gente pode contar assim com a nossa intuição e nossa boa capacidade de julgamento. Então, perceba aquilo que tem que ser reequilibrado ou aquilo que não está justo, e saiba que está ali uma oportunidade para você restaurar esse equilíbrio. Porque a energia predominante nesse eclipse é a energia libriana. Então, olhar para as partes da nossa vida, olhar para as partes da nossa rotina que não estão equilibradas e poder dar a elas a chance de encontrar esse equilíbrio. E também eu vejo uma energia de aceitar a imperfeição, de aceitar olhar aquilo que não está tão bom e fazer essas transformações. E começando com pequenos passos. Até porque como a energia ela tá tão forte, o que não é recomendado a gente querer mudar tudo, fazer grandes mudanças, grandes transformações. O que está sendo pedido é fazer esses pequenos ajustes, pequenas mudanças que propiciem esse equilíbrio. Então não precisa ficar mais ansioso do que necessário, você pode aos pouquinhos ir detectando essas coisas e fazendo esses ajustes através, né, do mês de outubro, novembro, dezembro. Eu sinto que esse eclipse ele vai catalisar esse final do ano, né, essa energia que a gente tem para fazer essas transformações, principalmente porque o Plutão está envolvido e em 2024, final de janeiro, ele vai para Aquário. Então nós temos a oportunidade de fazer os ajustes da nossa vida que nos permitam estar na direção correta daquilo que é realmente importante, estar escolhendo corretamente a montanha que nós desejamos subir, aquilo que nós queremos para a nossa vida de uma maneira muito consciente, e estar fazendo esses ajustes para que essa vida ela se manifeste, se materialize ao longo do tempo. Então eu super sinto que esse eclipse, ele é o momento de fazer esses últimos ajustes para daí a gente trazer essa energia para a realidade e começar em 2024 a lidar com um paradigma diferente. É um momento que pede atenção, que pede seriedade, até porque o Saturno é o planeta que está em melhor aspecto no mapa desse eclipse, dessa lua nova de Libra. Então ele está trazendo essa maturidade necessária para se autorresponsabilizar pela própria vida, pelas próprias escolhas, e entender que muitas vezes as coisas podem não ser fáceis, podem demandar algumas renúncias. Eu acredito que nessa busca por equilíbrio a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que a gente achou que não conseguiria, tenha que se livrar e abrir espaço para essa nova energia tá surgindo na nossa vida. Então é essa maturidade e esse entendimento que tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. O Marte no eclipse ele tá em Escorpião, que é um Marte muito poderoso, que é um dos domicílios de Marte, o nosso guerreiro interior, e esse bom aspecto com o Saturno ele nos ajuda a fazer aquilo que é necessário, por mais que seja difícil aceitar que isso deve ser feito, e quem deve fazer é você mesmo. Então eu acredito que é um momento de
empoderamento muito grande de olhar para as próprias profundezas, olhar para os próprios padrões e poder estar fazendo esses alinhamentos necessários. E depois a gente tem um eclipse lunar, que é uma lua cheia, no dia 28 de outubro, que daí já é uma energia um pouquinho diferente, porque o eclipse solar, ele fala sobre acontecimentos físicos, práticos, externos. E já o eclipse lunar é um momento de integração emocional, de integração da consciência, e os acontecimentos eles são mais internos, mais individuais. Então, o dia 28 é um eclipse um pouco mais tranquilo, mas que ainda assim pode ter movimentações e ativações bem poderosas. E a gente tem o nosso favor que a Lua está com Júpiter. Então, mesmo com todas essas mudanças, transformações, mudanças de rumo, rompimentos, tudo que pode acontecer nessa temporada, no eclipse do dia 28 a gente começa a trazer para nossa consciência tudo que a gente pode ganhar com isso, quais são os benefícios daquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Então eu acredito que é esse momento de finalização, além de ser o último eclipse que acontece em Touro e Escorpião, que a gente teve aí nesse 1 ano e meio o eixo Touro-Escorpião sendo mexido, ativado, e agora esse eclipse ele vem como uma finalização. É como se a gente olhasse para tudo que aconteceu nesses últimos 1 ano e meio, e agora a gente pode fazer esse trabalho de síntese, de integração e entendimento de tudo que aconteceu e poder agora estar abrindo esse espaço para esses novos ajustes. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses eclipses para vocês já irem se preparando, também tomarem consciência que esse é um momento importante, também para respaldar quem já está sentindo essas energias, porque eu tenho visto muito em atendimentos que as pessoas estão mais ansiosas, já tem mudanças e transformações muito importantes acontecendo, então eu queria trazer um pouquinho desse clima astrológico para você. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado possa te ajudar de alguma maneira. Eu agradeço muito nossa conexão e deixo a lembrança sempre que o universo é sábio e amoroso.